Bom dia, igreja. Na leitura de hoje, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Do versículo 14 até o 20. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. Gostaria que os irmãos agora me acompanhassem numa oração. Senhor Deus e poderoso Pai, muito obrigado por este dia, por Jesus e pelo Espírito Santo. É muito bom estarmos aqui reunidos em sua presença e peço que o Senhor use o nosso irmão Renato como uma forte ferramenta em suas mãos. Coloque em sua boca palavras corretas, que tua mensagem penetre em nossas mentes e corações. Toda honra, louvor e adoração a Ti, a Cristo Jesus e ao Espírito Santo. Amém. Quando eu era adolescente, uns 15 anos, eu costumava passar as férias com um primo, e meu primo era do Rio Grande do Norte, e era muito difícil ver esse primo. E a gente via nas férias, então toda vez que a gente passava as férias, nós passávamos as férias juntos. E todas as férias, toda vez, a gente costumava pegar uma caixa de fotografia e ver aquelas fotografias, sempre. E a gente contava a história daquelas fotografias, do que nós passamos, do que nós vivíamos. Era bem novo, mas a gente gostava de fazer aquilo. Ver a mãe, a avó dele, ver meu pai, e ver como eles eram quando eles eram mais novos. Bem diferente de hoje, né? Hoje você não tem mais aquela foto em papel, você coloca ela, você tem digital, você coloca no celular. E é difícil você sentar com alguém e compartilhar aquelas fotografias, aqueles momentos. É só colocar no Facebook ou no Instagram e a pessoa já vê, já. Mas antes as fotografias eram em papéis, você colocava num álbum e colocava numa caixa de sapato. E depois você pegava aquelas fotografias e via tudo aquilo. Mas você gosta de ver as fotografias de antigamente? 10 anos atrás, 20 anos atrás. Como você se sente quando você vê essas fotografias? Espantados? Você fala assim, nossa, que cabelo horrível, cara. Cabelo mais feio, cara. Como que é a moda, né? Ou você vê a calça, eu acho que anos 70 você tinha aquela calça boca de sino. E depois, eu acho que nos anos 90 tinha aquela calça big. Ô, calça feia, né, cara? Eu tinha uma daquela lá. Mas você começa a ver as fotos e você vê, nossa, como engordei, cabelo branco, ou outro, tô careca. Mas você começa a ver a diferença nas pessoas. Você pega uma fotografia e você vê o seu grupo de escola. E você começa a ver seus amigos ali, você olha, nossa, o Marquinhos, quanto tempo que eu não vejo o Marquinhos? O que aconteceu com ele? Você não faz nem mais ideia, cada um toma um rumo e vai para um canto diferente. Mas é bom a gente ver foto, porque a gente vê como a gente mudou, como era antigamente, nós lembramos de histórias diferentes. Mas eu queria que vocês pensassem um pouco. Se nós tivéssemos uma máquina fotográfica que pudesse não tirar uma foto da nossa pessoa física,
do que você é hoje, da sua carne, do seu corpo, mas pudesse tirar uma foto da sua vida espiritual, como seria essa foto? Como seria essa foto comparado a 20 anos atrás, 10 anos atrás? Você se surpreenderia ainda? Nossa, agora eu estou bonito. Fiquei forte, academia, o que a Bíblia diz, me deixou bem. Ou você ia dizer, nossa, não mudei nada, estou igualzinho antigamente. Tem gente que eu acho que era tão feio antes, que você vai ver a foto, é um borrão preto, até queimou a fotografia lá. Eu acho que essa vai ser de todo mundo, né? Porque se fosse uma foto espiritual, antes de tirar essa foto, a gente era uma imundície só, né? Mas, se essa fotografia pudesse mostrar quem você é hoje, e quem você era 10 anos atrás, alguns anos atrás, como seria? Se pudesse fazer essa escala de desenvolvimento espiritual, que nota você se daria? O Rafael leu hoje uma passagem que fala quando Jesus chama alguns discípulos. E entre eles estava João, o apóstolo João. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Eu quero lembrar da vida dele quando ele foi chamado por Jesus Cristo, como se nós tivéssemos tirado uma fotografia dele naquele momento, com uma comparação de quando ele era anos depois, bem mais velho. Como ele mudou, qual foi a trajetória da vida dele. Por favor, acompanhem comigo em Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Versículo 16 e 17. Estes são os 12 que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, significa filhos do trovão. Por que será que João era chamado de filho do trovão? Boanerges. Esse não era o nome do pai dele. O nome do pai dele era Zebedeu, mas Jesus vai e chama ele de Boanerges, filho do trovão. Essa passagem nos dá uma pista, nos indica de como que era João, como era a personalidade de João. Jesus chama ele porque provavelmente João tinha o pavio curto, era bravo. A gente fala muito de Pedro, que era o estourado, que gosta de falar sem pensar. Mas João e Tiago, eles tinham uma personalidade muito forte. Era uma pessoa muito difícil de lidar. Vamos comigo em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículos 51 ao 54. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Vamos voltar aqui no versículo 54.
Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Eles eram muito bravos. Pensa no homem bravo. Esse aqui é 10 vezes mais. João é o tipo de pessoa o seguinte: você vai convidar alguém para ir para a igreja e a pessoa diz não, João falaria, então você vai para o inferno. Ele seria esse tipo de pessoa. Muito diferente do que nós conhecemos de João, que é falado, que é chamado de o apóstolo do amor. João, quando nós vemos aqui nesses primeiros momentos da caminhada dele com Jesus, ele era um homem muito difícil de lidar. Ranzinza, talvez, apesar de novo. E ele, Tiago, com uma personalidade muito parecidas. Mas é interessante que Jesus, toda vez que chama alguém, Deus e Jesus, eles, sendo um só, eles têm o hábito de colocar nomes nas pessoas, de mudar o nome das pessoas. Abraão, por exemplo, ele coloca o nome era Abrão, e ele coloca o nome de Abraão, porque ele seria pai de muitas nações. Um homem, ele e Sarai, que quando eram novos não puderam ter filhos, e agora idosos, biologicamente impossível, Deus demonstra todo o seu poder através deles. Com Pedro, quando Pedro diz, tu és o Cristo, e Jesus diz, sobre essa pedra, sobre essa verdade, edificarei a minha igreja, e ele muda o nome de Simão para Pedro. E da mesma forma, Jesus mostra aqui, que aquele homem explosivo, estourado, pavio curto, difícil de lidar, que Jesus chamava ele, carinhosamente, de filho do trovão, João mudaria também. E Jesus muda o nome de cada um de nós. Aos ébrios, Jesus chama de sóbrio. Aos assassinos, ele vai chamar de pacificador. Ao adúltero, de puro. E ao pecador, ele vai chamar de santo. Jesus vai mudar a nossa identidade e o nosso nome. Foi isso que aconteceu quando a gente participou da ceia. Nós lembramos disso. Sujos, imundos, pecadores, mas Jesus Cristo, na sua misericórdia, ele derramou seu sangue para nos limpar e nos adotou como filhos de Deus. Antes nem sequer éramos povos, mas hoje somos povo exclusivo de Deus, sacerdócio real, nação santa, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Deus mudou os nossos nomes, mudou a nossa identidade. Nós temos hoje o sobrenome do nosso Pai, Deus, o Rei dos Reis. E que maravilha é isso. Vamos comigo agora em Mateus, capítulo 20. Perdoa, irmãos. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 14. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês se ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês:
imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Nós temos que mudar. Nós temos que abandonar as coisas que nós fazíamos no passado e se encher das coisas de Deus, da semelhança de Deus. Se nós tirássemos uma foto hoje, a foto não poderia ser a mesma de 10 anos atrás. Eu não posso, nessa foto, ter a mesma cara de 15 anos, de 18 anos, mas eu tenho que mostrar minha maturidade em Cristo Jesus. Não adianta eu falar com a boca e dizer que eu sou cristão, mas as minhas atitudes não refletirem o amor de Cristo. É interessante quando os cristãos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Não foram eles que se denominaram cristãos, mas as pessoas viram os exemplos deles e chamaram eles de cristãos, porque eles serviam a Cristo, obedeciam a Cristo. E é da mesma forma que nós temos que ser. As nossas atitudes têm que refletir o amor de Cristo. Mateus capítulo 20. As atitudes de João não param aí. Ele não era só um homem bravo, de temperamento forte. Ele era também aquela pessoa que nós costumamos dizer, aquele homem sem noção. Já ouviu falar isso? Uma pessoa que não tem senso das coisas e às vezes costumam falar coisas sem sentido, coisas às vezes que machucam os outros ou que deixam indignado. Obrigado, Vitor. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele, Jesus. Ela respondeu, declara que no teu reino, esses meus 2 filhos, que é João e Tiago, se assentaram um à tua direita e o outro à tua esquerda. É interessante que mãe é tudo igual, né? Para mãe, o filho é o mais bonito, é o mais carinhoso, é o mais inteligente, que serve melhor a Deus, e ela quer o melhor para o filho. E essa mãe aqui não era diferente, queria o melhor para os 2 filhos. Então ela chama os 2 e levam até Jesus, um para sentar à direita e outro para a esquerda. Mas aí que vem a história de João. 22. Disse-lhe Jesus,
vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou de beber? A resposta aqui era para ser não, porque eles não sabem do que Jesus está falando. Mas eles vão dizer, podemos, responderam eles. E Jesus fala, vocês responderam certo, mas foi sem querer. Foi no chute. E provavelmente ele estava falando sobre a morte deles, porque depois ele vai falar sobre os governantes. E Tiago, ele é o primeiro a morrer, e João, seu irmão, ele é o último. Mas no versículo 24, ele diz o seguinte: quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. É interessante que em todo lugar tem esse tipo de irmão. Às vezes, irmãos que são imaturos, falam as coisas sem pensar, ainda não estão ainda em processo de amadurecimento divino, espiritual. E muitas vezes, quando esse irmão fala alguma coisa, machuca os outros. Às vezes eles falam coisas que não nos agradam. E, como uma família, todos nós somos diferentes. Temos mais de 200 irmãos aqui. Um é diferente do outro. Fisicamente, na personalidade, mas nós temos que suportar uns aos outros. Nós temos que perdoar como Cristo nos perdoou. Em Colossenses nós lemos, suportem uns aos outros. Então, eu dou um desafio para vocês. Quando acontecer isso, quando algum irmão falar alguma coisa sem noção, alguma coisa que deixa você indignado, em vez de você reclamar ou falar mal desse irmão, ore por ele. E ore por você também. Porque se você está sendo indignado, é porque a sua paciência está muito curta. E você não está perdoando como Cristo perdoou. Então ore por ele e ore por você. Vamos respeitar uns aos outros. Porque isso envolve amadurecimento cristão. Talvez se nós tivéssemos tirado uma foto espiritual, há anos atrás íamos ver pessoas incompreensíveis, chatas, que não deixa passar barato, mas hoje nós temos que ter o amor um pelos outros, suportar uns aos outros, porque isso procede de Deus. Se nós parássemos aqui na história de João, nós íamos ficar de boca aberta. Nossa, João é assim. Mas nós vamos ver que João foi um instrumento de Deus. E no final ele é considerado, é chamado de apóstolo do amor. Jesus tinha tanta confiança nele, que quando ele estava na cruz, e ele olhou para ele e para sua mãe, ele disse o seguinte, olha lá, vamos ver, vamos olhar em João capítulo 19. João capítulo 19. João 19, versículo 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo, a quem ele amava, que é o João, disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Jesus confiava em João. E ele sabia que ele mudaria, que ele amadureceria. Você acha que ele deixaria um filho estourado, com pouco amor, recebendo sua mãe, Maria, aquela preciosidade,
Uma mulher tão fiel a Jesus, que seguia o que Deus dizia. E nós vamos ver que João foi um instrumento de Deus. E que ele mudou muito. E que muitas pessoas foram abençoadas através da vida dele. Inclusive nós. João escreveu 5 cartas. O Evangelho de João, 1º, 2º e 3º João, as cartas e Apocalipse. Como nós aprendemos com esse apóstolo? E o seu irmão, que às vezes você diz sem noção, ele também é um instrumento de Deus. E hoje, talvez, ele, ou eu posso dizer eu, que muitas vezes eu sou também essa pessoa sem noção, nós somos instrumentos de Deus, em processo de amadurecimento. E se nós formos moldados por Jesus, a cada dia mais, cada dia que se capacitar, cada dia que passar, nós vamos nos capacitar para honrar o nome do nosso Senhor. Para terminar, eu gostaria de ler 1 João capítulo 4. João capítulo 4, a partir do versículo 7. Vamos ver a diferença do que ele era, das palavras que ele dizia. Senhor, quer que façamos cair fogo na cabeça deles? E quais são as palavras dele agora? 1 João, lá no final da Bíblia. 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quanto amor envolvido nessa passagem. Mas uma diferença de João no início e agora, o que mais mudou e teve esse processo de transformação nele foi que aqui João tem o Espírito Santo. Nós precisamos ansiar por esse Espírito de Deus. Nós temos que ter este Espírito de Deus que nos cela e que nos ajuda. Este Espírito nos ajuda. Provavelmente, se você está fazendo curso de teologia,
Você já sabe como receber esse Espírito. É de uma forma específica. Você tem que fazer uma coisa específica para receber esse Espírito Santo. Você gostaria de saber como recebe esse Espírito Santo? Você quer ter esse Espírito Santo para te ajudar e mudar, te transformar do que você era, do que você é agora, mas do que você quer ser como Jesus? Você quer saber como recebe esse Espírito Santo? Então, quando terminar o culto, você me procure, que daí eu vou falar para vocês. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai amado, queremos te dar todo o louvor e toda a glória, Pai. Nós queremos ser transformados pelo Senhor, Pai. Nós não queremos ser mais como aquela pessoa que éramos como antigamente, mas nós queremos nos despir, Pai, daquele velho homem. E nós queremos se revestir, Pai, do Teu Espírito, Senhor. Nós queremos te obedecer, Senhor. E recebendo o Espírito Santo, Senhor, nós queremos deixar Ele agir, Pai. Nós queremos expulsar tudo de ruim, Pai, que há dentro de nós. Para que o Espírito, Senhor, encha a nossa vida, Pai. E que a gente seja a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus, Senhor. Quando andarmos nas ruas, Pai, nós queremos que as pessoas vejam e reconheçam que há em nós um cristão. Nós queremos ser chamados, Pai, de Teus filhos, Senhor, de Teus seguidores, Pai. Nos ajude, Pai, neste processo e não deixe, Senhor, sermos acomodados, Pai, e não crescermos espiritualmente, mas nós queremos progredir, Pai. Queremos, a cada dia, Senhor, dar um passo à frente, Senhor, para Te servir, Senhor, de uma forma melhor. Nos ajude e nos capacite, Senhor. Em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos a Ti. Amém.